Olá pessoal, eu sou o pastor Luiz Carlos Tavares. Quero trazer alguns minutos da palavra do Senhor para você. O Senhor disse que Ele é a palavra dele. O Senhor ama a sua palavra e Ele mesmo se chama da palavra. A sabedoria de Deus é a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, no versículo de número 5 e versículo de número 6 está escrito assim: Eis que vos tenho ensinado os estatutos e os juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra e para que possais a possuir. Guardai-vos, pois ao cumprides, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. O Senhor diz, a palavra do Senhor diz que a palavra dele, onde Deuteronômio diz que a palavra dele é a sabedoria de Deus. Isso é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sua própria palavra. Você não conhecerá a mente de uma pessoa até que conheça as suas palavras. Você não saberá e não irá conhecer a inteligência de alguém até que você ouça ela falar alguma coisa. Então, quando você vê a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, entende a mente de Deus. Quando você lê um livro, você não está lendo apenas um livro, você está comungando com aquele que escreveu, você está até entrando na mente daquele que escreveu, está conhecendo os pensamentos daquele que otorgou. O pai enviou um filho, mas deixou um livro. Ele manda um filho e o filho deixa um livro. O pai sabe tanto que nós precisamos de um livro, porque todo grande fabricante, o pai foi quem fez, o pai criou o homem, o pai formou o homem, o pai criou e o pai formou. No livro do Gênesis, no capítulo número 1, o Senhor diz: façamos o homem, falando entre a sua divindade, por isso ele usa plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. No capítulo número 2, e formou Deus o homem, do livro do Gênesis, o Senhor criou o homem e o Senhor formou o homem. O Senhor criou o homem no seu espírito, na sua palavra, como diz o profeta Zacarias diz que o Senhor fez o espírito do homem dentro dele. O espírito do homem o Senhor criou. No capítulo 2, o Senhor formou o homem. No capítulo 1, ele cria o homem por sua palavra. No capítulo 2, ele forma pelo pó da terra pelas suas próprias mãos. O propósito de Deus ter criado o homem era para que o homem pudesse entender o seu governo e conhecer também as suas palavras. O homem foi criado, o homem foi formado por Deus e criado e formado por Deus para que pudesse se relacionar com o Senhor. No mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo número 4, a partir do versículo 32, o Senhor diz que o propósito lindo do homem foi para que o homem pudesse conversar com Deus e lhe fazer perguntas, para que assim o Senhor pudesse revelar a sua sabedoria. Até que o primeiro homem, entregando e caindo na sua tentação, no momento da tentação da árvore, não pôde prevalecer sobre a tentação, não pôde vencer a tentação, tanto o homem como a sua esposa. Então assim perdeu a comunhão com Deus, poder conversar com Deus, poder fazer pergunta, como o Deuteronômio 4 diz, a partir do versículo 32, poder fazer pergunta a Deus, poder falar com o homem assim como Adão fazia todos os dias. O homem perdendo essa oportunidade, o homem agora não tinha mais como conhecer a vontade de Deus e a mente do Pai, até que o Pai envia o seu filho, e o seu filho indo, naquela geração que ele veio, as pessoas ouviram o filho falar. Em Hebreus capítulo 1, versículo número 1, tendo o Pai falar de muitas formas através dos patriarcas, o Senhor usou muitos meios para falar com o homem através de tantas coisas. O Senhor usou os patriarcas, os pais, o Senhor usou os profetas para falar com homens, e depois, nesses últimos dias, como diz o escritor, o Senhor falou através do Filho, e agora o Senhor fala por sua palavra. O Filho foi, mas o livro ficou. Então, a sabedoria de Deus é a palavra de Deus. Quando nós lemos, e você percebe no versículo que lemos, no texto que lemos no capítulo, no versículo número 6, ele diz: porque essa é a sabedoria. Olha o que o texto diz: guardai-vos e cumpridos, porque isto será a vossa sabedoria.
ele aponta e diz que é a vossa sabedoria. A vossa sabedoria está. Eu tenho ensinado os estatutos e os juízos, como no versículo 5, no versículo 6 ele diz: guardai-vos no meio da terra que há de passar, guardai-vos e passai-vos a vosso ir, porque essa é a vossa sabedoria. O segredo, guardar a palavra de Deus em seu coração, você aumentará em sabedoria, e aumentando em sabedoria, aumentará em riqueza, aumentando em sabedoria, aumentará o seu discernimento, porque a força da sabedoria é discernir ou antecipar os problemas. A sabedoria, ela sempre irá antecipar os problemas. Sempre que um problema vem estar ladeando você, a sua casa, a sua vida e a sua fé, a sabedoria antecipará com a solução, porque a sabedoria produz solução dos problemas alheios e tanto os seus problemas, porque a verdadeira sabedoria é de resolver problema. A primeira coisa, depois que Salomão escolhe os seus conselheiros, a primeira coisa que Salomão escolheu, a primeira coisa que ele fez logo em seguida e subsequente receber a sabedoria do Espírito Santo, Salomão resolveu o problema de uma mulher que estava com a criança e não sabia quem era a mãe, e uma queria persuadir a outra. E Salomão resolveu um problema, porque a sabedoria antecipa-se os problemas. Quando você entende a palavra e quando você os guarda a palavra de Deus, você enche a sua mente, o seu coração da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é útil para a nossa vida. O maior inimigo, o seu maior inimigo não é Satanás e também os seus demônios. O seu maior inimigo, o seu maior demônio é a ignorância. A ignorância é a maior arma de Satanás contra nós. Se ele usa a nossa ignorância e aquilo que a gente não sabemos e não entendemos da mente de Deus, ele irá colocar, ele irá infiltrar na nossa mente aquilo que é da mente dele, porque quando não sabemos e não conhecemos a mente de Deus, Satanás dará um pensamento dele, e um pensamento dele derrubou toda a humanidade. Então vendo essa palavra para você: ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, e ela produzirá vida na vossa vida, sabedoria na vossa vida. Ela fará prosperar os teus caminhos, ela te fará crescer em tudo. Deus abençoe, no nome de Jesus, minutos de sabedoria, para a graça de Deus sua vida. Que o Senhor os guarde e os guie em todo o caminho, no nome de Jesus. Deus abençoe.